Beleza. Então, bom dia a todos. Quem chegou depois aí, vamos embora começar aí a nossa aula. Na nossa aula de hoje, iremos terminar o conteúdo, né, anterior, e ao terminar o conteúdo anterior, a gente faz uma breve revisão aí, vai dar tempo também, respondendo aí as questões, eu falando um pouquinho sobre a prova. Então, é bom que você fique até o final da aula para garantir essas dicas bacanas aí sobre a avaliação de vocês. Bom, então vamos lá. Na aula anterior, a gente ficou aí nessa etapa aí, que seria ângulos entre retas. Como assim, professor? A gente viu retas paralelas, retas perpendiculares, vimos todo o processo da história da geometria, né? Principalmente um pouquinho, falamos um pouquinho sobre Euclides, né? Que é considerado o pai da geometria, considerado, né? Mas ele não é o pai da geometria, já se usava geometria antes dele, só que ele foi o primeiro a documentar isso. E ao documentar, ele escreveu uma obra que era considerada a Bíblia da geometria, que é chamada Elementos. Então, a gente viu isso tudo nas aulas anteriores, desde a nossa primeira aula que tivemos, vimos com toda certeza toda essa parte teórica. A partir de agora, minha gente, praticamente teoria vocês não terão. Né? Nas próximas aulas, e já a partir de hoje, na verdade, é onde vai entrar os números nas nossas vidas, né? Então a gente vai calcular, vamos trabalhar e fazer bastante situações aí para a geometria, tá bom? Então vai lá. Na aula anterior, avança o slide, a gente ficou parado exatamente nesse slide aí. Retas paralelas intersectadas por transversais. Como assim, professor? Que danada é esse danado de retas paralelas interceptadas por transversais? É que existem situações que a gente pode se deparar com algo desse tipo. Tá bom? Então, a gente pode se deparar com algo desse tipo. Ou seja, retas R, S e T, X, Y, Z. Então, são retas que estão concorrentemente a outras retas, e essas outras retas, elas são paralelas entre si. Ok? Então, ela tem essa ideia de paralelismo. Professor, isso dá uma vantagem para a gente? Na geometria, sim. Uma vantagem que podemos dizer que ela é importantíssima. Por quê? Com essa ideologia aí, a gente pode fazer transporte de ângulos, podemos descobrir ângulos específicos, né? Então, tem todo um cálculo, tem toda uma técnica através desse contexto aí. A primeira situação que você deve observar é entender que quando eu faço isso, ou seja, quando a figura ela vem nesse formato, vai existir e vai surgir o que a gente chama na geometria de regiões. Ou seja, todo esse espaço que eu destaquei aqui de amarelo, a gente vai chamar de região interna. Então, região interna. Para que isso, professor? Porque vai ficar fácil para a gente entender. Tá bom? Vou pegar outra cor aqui. Deixa eu pegar outra cor. Deixa o mouse me deixar aqui, botar outra cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um azul. Não, em homenagem às meninas, roxo. Pronto. Então, toda essa região roxa aqui, né? Aproveitando, né? Todas as meninas da sala aí, meus parabéns pelo feliz Dia das Mulheres aí de vocês, tá bom? Então, um dia especial para vocês aí. Então, se você observar, todo esse espaço roxo, a gente vai chamar de região externa. Beleza? Então, região externa. É o que a gente vai chamar aí, esse espaço roxo que eu destaquei para vocês. E os lados, a gente sabe, né? Lado direito, lado esquerdo. Lado direito e esquerdo. Não precisa destacar aqui, né? Então, aqui o esquerdo. Esquerdo. E aqui o direito. Vamos lá, direito e lado esquerdo. Isso aí vocês sabem, né? Isso aí eu só estou destacando por destacar mesmo. Mas toda a região roxa, essa parte roxa aí que está fora, a gente chama de região externa. E essa parte de dentro é região interna. Professor, o que é que isso tem a ver? A gente vai ver agora no próximo slide
essa situação e o que é que tem a ver com essa situação, né? Até tinha colocado um desenho aí representando essas regiões para você analisar direitinho. Ó, o que é que acontece? Nessas regiões aí, pode acontecer da gente ter ângulos iguais. Como assim, professor? A gente pode encontrar tipos de ângulos aí que eles são iguais dependendo a uma referência. E qual seria esses ângulos iguais? Se eu tiver ângulos que pertencem à mesma região e possuem lados diferentes, como é que seria isso, professor? Isso aqui, ó. Então, eu tenho esse ângulo aqui, roxinho, que eu estou pintando aqui, com esse outro ângulo aqui, roxinho, que eu estou pintando aqui. Então, se eu tiver esses dois tipos de ângulo, veja, um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito. Mas ele está na mesma região. Ou seja, está ambos na região interna. Então, como eu tenho essa situação, significa que esses ângulos são iguais. Então, se, por exemplo, vamos dizer que tem uma questão para você que diz que esse ângulo aqui é de 30 graus. E ele pede para você encontrar aqui o valor de x. Ó, encontra o valor de x. Você não precisa fazer conta nenhuma. Basta você escrever no seu cálculo lá na hora da prova, você escrever, os ângulos estão em região diferentes, ou melhor, na mesma região, e lados diferentes, portanto, são iguais. Acabou-se. Então, x vale 30 graus. Se for marcar x, você marca lá, ó, o valor equivalente a 30, acabou-se. E você acha a questão. Vê o quanto é fácil essa ideia angular entre as paralelas. Então, você pode trafegar com esses ângulos. Outra forma que pode ser iguais é se eles estiverem em regiões diferentes, porém estiverem do mesmo lado. É como se fosse o oposto do que a gente está vendo aí. Então, deixa eu pegar aqui o vermelho. Como seria isso, professor? Ó, eu vou pegar esse ângulo daqui, esse ângulo daqui. Observa que ele, em relação ao roxinho, que eu vou pintar de vermelho novamente, deixa eu apagar aqui, para você não confundir. Então, em relação a esse roxo, ao roxo anterior, que agora vai ser vermelho, observa que ambos estão do mesmo lado, Porém, estão em regiões diferentes. Um está na região externa e o outro está na região interna. Então, se caso, vamos dizer que aqui fosse 50 graus, aí lá na questão ele pedisse o valor de x, você não ia fazer conta, porque você tem ângulos iguais, então x vale 50. Ok? Só existe essa situação em que eles são iguais, beleza, minha gente? Então, só existe essa situação. Também, como a gente viu anteriormente, existem os ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui também é igual lá de cima. E veja que a gente sai chegando no mesmo teorema. Por isso que são chamados de ângulos congruentes, tá bom? Os que possuem a mesma região são chamados de ângulos alternos internos. Tá bom? Os que estão na mesma região e lados diferentes, a gente chama de alternos internos, que você pode ver aí no livro de vocês, na página 544. Tá bom? Então, se você abrir o livro aí na página, vou até digitar aí, né? Página 544, digitei no chat aí para vocês aí. Abrindo seu livro nessa página, você vai ver lá que existem esses ângulos alternos internos, alternos externos, ângulos correspondentes, ângulos colaterais, né? Por exemplo, um ângulo que está em região diferente, porém do mesmo lado, a gente chama de ângulo correspondente. Tá bom? Então, a gente chama de ângulo correspondente. Beleza? Alguma dúvida até aí, galera? Fala para mim aí, por favor. Qualquer coisa, fala no chat. Se quiser falar no microfone, pode falar no chat aí. Tem alguma dúvida? Para a gente poder avançar para a próxima parte aí, porque existem ainda outros ângulos. Assim como existem os ângulos que são iguais, também vai existir os ângulos que são suplementares. Né? Professor, e o que é ângulo suplementar? Eu vou explicar já já para vocês aí, rapidinho. Tá bom? Posso avançar? Ó, antes de falar dos próximos ângulos, vou colocar aqui uma tela, tá bom? E vou escrever nessa tela aí para vocês. Deixa eu só alterar
a corzinha aqui. E vou mostrar a vocês o seguinte. Existem os ângulos, relembrar, né, o que a gente viu na aula anterior. Existem os ângulos complementares. E esses ângulos complementares, eles têm o equivalente, a soma dos dois, ó, x mais y, é igual a 90 graus. Aí, normalmente, eu prefiro que o aluno decore essa fórmula. Complementar é igual a 90 menos x. Existem os ângulos suplementar, que é o que a gente vai ver esses tipos de ângulo aparecer ali agora. Então, os ângulos suplementares. E o que é que esses ângulos fazem? O suplemento, ou seja, a soma dos dois ângulos, né, dos ângulos suplementares. Deixa eu escrever assim a palavra ângulo mesmo, ficar bonitinho aí o resumo. Então, a suplementar, a soma dos dois ângulos tem que dar 180. Então, no caso, a fórmulazinha, a do complemento é essa, a do suplemento é essa aqui, que a gente vai ver agora. 180 menos x. Tá bom? E existem os ângulos replementares. Tá bom? Professor, e o que é os ângulos replementares? A soma deles dois dá 360. Aí a fórmulazinha dele é essa aqui, 360 menos x. Tá bom? Eu recomendo fortemente, se caso você está com dúvida nisso aí, quando for na parte da tarde, você dê uma revisada se puder, assistir a aula da turma do primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio, e vocês estão com o mesmo conteúdo de início. Eu estou falando desse mesmo assunto. Só que, às vezes, tem informação que eu falo lá e eu não falo aqui para vocês, que acaba passando batido. O livro de vocês, às vezes, não tem essa informação. E aí é bom para você dar uma estudada. Então, durante a semana, se você quer estar para a prova, dá uma visita lá na turma do primeiro ano e assiste a videoaula lá. Né? Como é que você acha essa videoaula? Vai lá no meu canal do YouTube, tem lá a playlist Primeiro Ano do Ensino Médio 2021. Tá bom? Aí você pode assistir essa videoaula aí, aula 5. Né? Lá, aula do primeiro ano, você procura aula 5. Tá bom? Eu recomendo aí se você quiser. É pouco tempo, 40 minutinhos, tempo suficiente para você dar uma revisada sobre isso aí bem. Ângulos complementares, suplementares e replementares. Ok? E até onde utilizar isso aí. Beleza? Então, vai lá. Continuando. Então, como é que eu acho os ângulos suplementares, professor? Ó, lá no slide anterior, a gente achou os ângulos iguais, que são congruentes, que são iguais. Agora a gente vai achar os ângulos suplementares. Eles são diferentes, porém, a soma desses dois ângulos obrigatoriamente dá 180 graus. Obrigatoriamente. Então, temos essa situação aí. E aí, quando é que aparece? Quando eles estão na mesma região, porém do mesmo lado. Como seria esse ângulo aí, professor? Aqui, ó, o ângulozinho amarelo que eu estou pintando aqui, estão na mesma região, porém do mesmo lado. Se tivesse lado diferente, a gente já sabia que eram iguais. Então, vamos imaginar que seja 50 graus. Qual seria o valor de x? Aí, nesse caso aqui, você vai fazer uma continha rápida. 50 mais x tem que ser igual a 180. Fazendo essa operação, ó, 50 está positivo, vai para o outro lado o quê? Negativo. Então, vai ficar x igual a 180 menos 50. Quanto é que dá 180 menos 50? Digita no chat aí, por favor. Que eu não sei fazer conta, não. Esqueci de dizer isso a vocês, tá bom? Não sei calcular, não. Não sei fazer conta, não. O que tem que fazer é vocês. Na hora da prova, vocês estão fazendo a continha. E, infelizmente, eu não estou lá fazendo a conta. Eu só vou corrigir. Isso mesmo, Alana. Então, dá 130 graus. Esse seria o ângulo ou o suplemento de 50. O ângulo procurado. Então, veja, bem simples, bem fácil, bem rápido.
Professor, estou achando difícil ainda. Provavelmente é porque você está vendo esse conteúdo, essa parte aí, pela primeira vez. Né? Talvez quando você viu o assunto anteriormente, seu professor ele omitiu essa parte aí, porque ele não julgou necessário que você soubesse essa situação ainda. Né? Então, provavelmente você não viu essa parte aí. Fala aí para mim aí no chat aí. Quem de vocês aí só faz assim, eu, que viu esse conteúdo anteriormente, essa parte aí do conteúdo. Lembrando que a maioria das questões, das 10 questões, são 1, 2, 3, 7 questões envolve esse assunto daqui. Tem 7 questões na prova com esse conteúdo, tá bom? Quando eu for falar sobre a prova, eu digo a vocês aí rapidinho. Beleza? Vamos ver os outros ângulos aí suplementares. Então, pelo que eu estou vendo aí, ninguém viu esse conteúdo anteriormente. É a primeira vez que vocês estão vendo aí. Se os ângulos também estiverem em regiões diferentes e lados diferentes. Como seria isso, professor? Esse caso aqui, está o ângulo 50 e aqui está na região externa, aqui o X. A conta seria a mesma. Então, em regiões diferentes e lados diferentes. Eles são chamados alternos externos. Tá bom? Alternos, ou alternos externos, aí. São colaterais externos. Tá bom? São os colaterais externos, então pode acontecer essa situação aí também. Beleza? Alguma dúvida até aí, galera? Sim ou não? Vocês estão dormindo, estão acordados, né? Já estão com fome, acabaram de sair do lanche, né? Acabaram de sair do intervalo e já estão com fome aí. E aí? Beleza. Então, esse seria o resumo, que eu recomendo você tirar um print disso aí. Por que, professor, tirar um print? Na hora da prova, você vai poder utilizar esse resumo aí para você encontrar. Eu vou mostrar a você como usar esse resumo para resolver os exercícios. Na hora da prova, você vai poder usar numa boa. Eu vou deixar tranquilamente. Numa boa, você usar esse resumo aí com tranquilidade. Não se preocupe, você vai poder utilizar esse resuminho aí e conseguir resolver lá as questões. Lembrando, né, que na prova eu solicito os cálculos. Eu vou mostrar a você já já como é essa situação aí da prova. Bom? Então, mostro a você já já. Tiraram o print? Fala para mim no chat aí ou no microfone. Sim, né? Pronto. Então, vamos lá. Eu agora, antes de fazer o exemplo aí, mostrar a vocês o exemplo aí, eu vou fazer um breve comentário da prova para vocês. Professor, como é que vai ser a prova? Aí lembrando, se algum colega perguntar como é que vai ser a prova do professor Otávio, você diz, ó, assista a aula, essa é a aula 5, se eu não me engano, né, da gente. Pronto, assista a aula 5 lá, a aula anterior, né, geralmente eu disponibilizo à tarde, hoje à tarde, aí tu pede para o aluno assistir a aula e dizer, ó, na metade da aula ele fala sobre a prova para vocês, explica direitinho. Como é que vai ser a prova? Né? Muitos de vocês ficam perguntando aí. Deixa eu colocar aqui uma telazinha aqui toda preta para a gente falar um pouco sobre a prova. Ó, o link da prova eu vou enviar às 7h30 lá no seu grupo da turma. Lá no grupo da turma eu mando o link da prova. Você também pode pegar esse link da prova no nosso site, no nosso espaço. Mas por via das dúvidas, eu vou mandar o link bonitinho lá para você ter acesso normal à prova. A prova, de acordo com a coordenação, você tem até as 10 horas da manhã para finalizar todas as provas daquele dia, né? É isso aí? Me confirma isso. Se eu estiver errado, vocês digam a mim. Mas, de acordo com a coordenação, você tem até as 10 horas da manhã. Então, a prova de vocês vai ficar disponível até esse horário. Né? Aí você se organiza
para tentar fazer essa prova no horário da nossa aula. Acho que fica bacana, tá bom? Já que na sexta-feira, a gente, se eu não me engano, é a segunda e terceira aula. E dá para você fazer normal. A prova conterá 10 questões, tá bom? 10 questões. Das 10 questões, existe uma questão extra lá na prova que é igual ao envio de atividades. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho para vocês. Do envio de atividades para vocês. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, aqui. Ó. Vocês sabem lá que a atividade para ser enviada, vocês preenchem esses dados aí. Né? E-mail, nome completo, tal. Quando você preenche, né, seus dados, deixa eu preencher aqui com os meus aqui só para nono ano, tal. Você vai preencher seus dados lá direitinho. Quando você avança, no nosso envio de atividade tem aqui, adicionar arquivo, você envia o seu arquivo lá no robô. Lá vai ser no final da prova. O que seria esse enviar arquivo? Né? Esse enviar arquivo lá da nossa prova é exatamente as soluções da sua prova, ou seja, os cálculos. Aí eu peço a vocês que esses cálculos sejam bem organizadinhos. Por exemplo, na hora que você estiver lá, vamos dizer que seja folha de papel. Então, vamos dizer que você fez aí a primeira questão. Aí calculou a primeira questão. Quando terminar a primeira questão, eu peço que você destaque bem a segunda questão. De preferência, ó, divida a folha lá com uma linha e coloca segunda questão. Aí os cálculos da segunda questão. Lembrando que na sua folha tem que conter o seu nome completo. Tá bom? Só o nome, baixa o nome completo na sua folha de cálculo. Pode ficar lá no caderno, não precisa você arrancar, você deixa lá no caderno guardadinho e você tira a foto, dos seus cálculos lá e manda para mim. Tá bom? E manda para mim aí pelo processo lá de envio, que a gente acabou de ver lá. Okay? Não vai ser pelo envio de atividades. Lá na prova mesmo vai ter um botãozinho desse que você enviar essa foto para mim. Ok? Vai ter questões teóricas? Vai. Nas questões teóricas, óbvio, você não precisa mandar cálculo. Né? Você não precisa mandar cálculo em hipótese alguma nas questões teóricas, tá bom? Só nas questões de cálculo você vai enviar os cálculos para mim. Essa folhinha de cálculo, ela tem um equivalente a 50% da prova. Então, vamos dizer que você fez a prova todinha e não quer mandar os seus cálculos. Vamos dizer que as suas respostas caíram do céu. Né? Caíram do céu, você conseguiu responder lá na imaginação aí, conseguiu. Né? E caiu do céu a resposta. Porque eu acho muito difícil você responder algo, acertar e não ter a folhinha de cálculo. Então, na minha opinião, é porque caiu do céu. Então, se caso você respondeu caiu do céu, a sua prova terá a nota, não tem a folhinha de cálculo, então o máximo que você vai tirar na prova é 5, tá bom? Então, lembrando que as folhinhas de cálculo, ela vale 50% da prova. Você mandou a folhinha de cálculo, eu vi que os cálculos estão certinho, tudo bonitinho, tudo certinho, você já tem 5 ali só com a folhinha de cálculo. Então, se liguem bem nisso aí. Beleza? E a folhinha normal, a prova normal, ela vai ser toda digital. Você vai marcar as alternativas, tudo direitinho, aquela coisa toda. Quando eu fizer a correção da prova, exatamente, no seu e-mail, quando eu fizer a correção, no seu e-mail vai chegar a sua nota, ok? Aí é só ficar ligado nisso aí, que no seu e-mail vai ficar a sua notinha bonitinha lá, que você calculou. Normalmente eu corrijo com 3 a 4 dias. Como vai ser na sexta-feira, provavelmente no domingo eu devo já estar corrigindo a prova de vocês. Ok? Entendido aí? Então, lembrar disso aí. Ó. Enviar folha de cálculo. E outra, se caso você não enviar a folha de cálculo, você, não quero não enviar não, professor, folha de cálculo, você obrigatoriamente vai ter que tirar lá a foto de alguma folha em branco, alguma coisa, tá bom? Então, você tira lá alguma foto de alguma folha em branco, porque lá na prova é item obrigatório o envio dos cálculos.
Todo mundo entendeu aí? Confirma no chat para mim. Vai dizendo ok aí que todo mundo entendeu. Para a gente voltar para a revisão. Vai dizendo aí para mim. Guilherme disse ok. Vamos lá, eu quero ver o ok de todo mundo aí. Felipe, Júlia. E quem tiver dúvida, vá perguntando também. Então, às 7h30, eu envio o link para vocês. Vocês vão fazer lá uma boa prova, aquela coisa toda. Lembrando que qualquer dúvida da prova, você pode falar comigo no WhatsApp. Eu estarei disponível no WhatsApp para você tirar a sua dúvida da prova, tá bom? Sobre a prova. Ok? Então, vamos lá. Vamos à revisão. Rapidinho. Ó, como responder uma questão lá da prova usando o resumo que eu dei para vocês, já que somente esse resumo aí já resolve 7 questões de vocês. 7 questões lá da prova. Então, como resolver? Bem rapidinho. Ó. Você vai fazer uma análise aqui na situação. Ó. Ele está querendo saber o valor de 2M. Deixa eu deixar destacado aqui. Ó. Então, ele quer o valor de 2M. E para achar o valor de 2M, obrigatoriamente, óbvio, né, que a gente vai ter que achar o valor de M. Para achar o valor de M, eu vou olhar para os ângulos ao qual o M pertence. Esses dois ângulos aqui que eu destaquei de amarelo. São dois ângulos que um está na região interna e o outro aqui está na região externa. Então, estão em regiões diferentes. Aí eu vou olhar, ó, regiões diferentes. Tem esse aqui e tem esse aqui. Ambos regiões diferentes. Aí agora eu vou olhar a questão do lado. Estão em lados diferentes? Não. Estão do mesmo lado. Ambos estão no lado direito. Né? Então, ambos estão no lado direito. Aí a gente vem aqui. Onde é que está o mesmo lado? Aqui. Então, significa que o ângulo que a gente tem é igual. Então, eu posso obrigatoriamente afirmar que 5m menos 37 é igual a m mais 12. Então, posso afirmar isso aí claramente. Aí é Ô, só professor, fazer... Oi, pode falar. a gente vai ter que fazer uma equação do primeiro grau, né? Isso, vai ter que fazer essa continha aí. Isso aqui é o cálculo que vai estar no seu caderninho. Lá na prova, você só vai marcar a alternativa, né? O resultado final. Aí, na sua folha de cálculo, você vai colocar esse cálculo lá. Vai colocar lá, por exemplo, primeira questão. Aí, coloca essa continha. Tá bom? E outra. Tá certo. A prova, que eu esqueci até de falar lá no item anterior, eu vou tirar todas as questões da prova do arquivo atividade 2 que eu postei para vocês hoje. Já está lá no site de vocês. Lá tem 22 questões. Daquelas 22 questões, 10 eu tirei na prova, igualzinho. Então, se você respondeu as 22 questões, você está com as 10 questões da prova numa boa lá. Tá bom? Então, é só se ligar nisso aí. E estudar direitinho, né? Fazer as questões, tudo certinho. Então, continuando a continha aqui. Vou deixar o 5M aqui e vou passar o primeiro M para o lado de cá. Ó. Como está positivo, ele vem para o lado de cá negativo. Então, vai ficar menos M, que é igual a 37 está negativo, vai para lá positivo. Então, vai ficar 12 mais 37. Aí, aqui a gente tem 5M menos M dá 4M. E 12 mais 37 dá 49. Então, o M vai ser igual a 49 dividido por 4, né? Já que 4 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E quanto é aí? Dividam para mim aí, por favor. Quanto é 49 dividido por 4? Faça essa divisão aí, por favor. Como já dizia em italiano, per favore. Per favore. Então, 49 dividido por 4. Dá quanto aí? 12. Dá 12, alguma coisa, não? Dá uma olhadinha aí. Porque não tem como dar exato assim todo, não. 12,25, isso mesmo. Então, 12,25. Esse é o resultado de M. Cuidado, ó. Na questão tem esse valor, mas não é a resposta. Porque o que é que ele está querendo? O valor de 2M. Então, eu tenho que pegar esse valor
12,25 e multiplicar por 2. Ó. Isso vai nos dar 24,5. Aí a resposta final é essa, letra D. Ok? Então é assim que a gente resolve. Vou dar mais um exemplo a vocês. E se você quer mais exemplo desse estilo de questão, eu recomendo que vocês assistam a aula do primeiro ano à tarde. Vocês pegam e assistam a aula do primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Eu vou resolver questões exatamente daquele arquivo de atividade 2. Tá bom? Então, o arquivo de atividade 2 de vocês, eu vou responder para o pessoal do primeiro ano hoje como um exemplo lá para eles. Claro que eles têm outro arquivo de atividade. Esse outro arquivo de atividade que eu passei para eles, eu vou responder já com o pessoal do terceiro ano, mas que não interessa tanto a vocês. Tá bom? Mas o que eu vou responder para eles é justamente a atividade de vocês hoje. Atividade 2, eu vou responder o máximo de questões com ele, com o pessoal do primeiro ano. E aí, à tarde, eu vou disponibilizar essa aula. Você vai lá no meu canal do YouTube e pode assistir essa aula e revisar o conteúdo numa boa. Tá bom? Vamos ver aí um exemplo. Isso seria maior. Professor, ixi, agora tem 3 retas. O senhor ensinou com 2. É diferente alguma coisa? Não. É só analisar por etapas. Vamos analisar primeiro esses dois aqui. Esses dois ângulos. Né? Imagina, ó, aqui é a região interna. E esquece o X. Aí, esquecendo o X, o Y está na região o quê? Externa. Então, estou em regiões diferentes. Aí, mais uma vez, ó, regiões diferentes. Aí eu procuro aqui e destaco aqui, ó, no resumo. Regiões diferentes. Estão do mesmo lado? Eu pergunto a vocês aí no chat. Rapidinho aí. Estamos do mesmo lado aí? Sim ou não? O Y e o 50 tá do mesmo lado? Né? Para quem respondeu aí, não, né? Estão em lados diferentes. Aí vamos lá, aqui diz que é mesmo lado e aqui diz que é lado diferente. Então, no caso, esses ângulos aí, ó, são suplementares. Se eles são suplementares, então y mais 50 tem que ser somado, ou seja, ele somado, né, tem que ser igual a 180. Aí é só fazer a continha. O 50 está positivo, vai para lá o quê? Negativo. Então, 180 menos 50. Então, o y vai ser igual a 130. Achamos y, que é o primeiro valor. Aí, agora, eu vou apagar aqui para você não confundir esses amarelos. Agora, você vai esquecer o 50 e vai olhar só para o y, porque a gente quer achar quem? O x. Aí, o y aqui vale 130, que a gente já sabe, e quer achar o x aqui, que é esse valor aqui. Aí, o que é que acontece? O x e o y estão na mesma região. Concorda comigo? Ó? Estão ambas em região interna. Esquece o 50, tá bom? Ó, esquece isso aqui. Não olha para isso aqui. Mas o x e o y estão na região interna. Como eles estão na região interna, né, significa que estão na mesma região. Aí o que é que a gente vai fazer? No exemplo, vamos procurar. Ó. Mesma região está aqui. Mesma região está aqui. Aí agora eu vou olhar, estão em lados diferentes ou no mesmo lado? Estão do mesmo lado. Estão do mesmo lado, então, mais uma vez, temos ângulos suplementares. Então, vou fazer o mesmo esquema. Ó. X mais 130 é igual a 180. 130 vai negativo. Então, 180 menos 130. Então, x é igual a 150. Facinho, facinho. Beleza? Tranquilo, galera. Pergunta a vocês, alguma dúvida até aqui? Fala comigo aí. Pode ligar os microfones se quiser. Ok? Então, com esses dois exemplos, vocês vão poder revisar e resolver a lista de exercícios de vocês, tá bom? O tempo até da gente já passou aí um minutinho, mais rapidinho, já estou encerrando. Então, vocês vão resolver a lista de exercícios, já está lá no site, tá bom? Quando resolver a lista de exercícios, envie a atividade, tá bom? O envio da atividade é bastante importante para vocês ganhar pontuações extras, principalmente nas provas, ok? E também estudar para a prova, automaticamente você está estudando para a prova com essa atividade 2. Agradeço a atenção de vocês. Não deixem de assistir a videoaula do primeiro ano,
que vai estar disponível hoje à tarde, a partir das 3 da tarde já está disponível lá para vocês. Vocês vão poder olhar numa boa, tá bom? Se não estiver encontrando, fala comigo no Zap que eu mando para você o link com tranquilidade, ok? Então, agradeço a vocês de coração mesmo, que Deus os abençoe imensamente e boa prova na próxima sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau!